A paz do Senhor Jesus seja convosco. Eu tenho uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 8, versículo 14 e 15. A palavra do Senhor Jesus nos diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Versículo 15. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida levantou-se ela e passou a servi-lo. Oh, glórias a Deus! Nós vemos aqui que o Mestre Jesus, ele vai até a casa de Pedro. E chegando à casa de Pedro, ele encontra a sua sogra acamada, enferma e com febre. Nós podemos tirar aqui de aprendizagem para as nossas vidas que quando nós começamos a andar com Jesus, Jesus começa a operar milagre na nossa vida e também na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Muitas das vezes, muitas pessoas estão procurando resposta, refúgio, socorro, longe de Jesus. Mas nós vemos que Pedro passou a andar com Jesus. Então nós aprendemos que andando com Jesus, as coisas começam a acontecer de uma forma sobrenatural para a nossa vida. E andar com Jesus é se entregar a Jesus. Andar com Jesus é servir a Jesus. Andar com Jesus é andar na obediência da palavra, dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Andar com Jesus é fugir do pecado. Andar com Jesus é fugir das coisas erradas. Andar com Jesus é ter temor e tremor às coisas do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É ter reverência. É andar em santificação, aleluia. Buscando cada dia mais a palavra do Senhor, a direção do Senhor para as nossas vidas. Então Pedro estava com Jesus. Jesus entra na casa de Pedro. Tinha alguém lá acamado, tinha alguém lá com febre, tinha alguém lá enfermo, mas aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, Jesus, o Nazareno, ele entrou para operar a maravilha na vida da sogra de Pedro. Operou um grande milagre. A Bíblia diz que Jesus toca na mão da sogra de Pedro e ela é na mesma hora curada. A Bíblia diz que quando Jesus toca, a febre deixa a vida daquela mulher. Eu não sei o que tem atormentado a tua vida, mas se você aceitar Jesus, se você começar a andar com Jesus, se você começar a orar a Jesus, se você começar a ir para as consagrações, os cultos com Jesus, aleluia, buscar a presença de Jesus, o milagre vai acontecer. Aquilo que te prende vai ter que soltar, aquilo que te oprime vai parar de te oprimir, aquilo que te prende vai sair da sua vida, a maldição vai cair por terra e Jesus vai operar na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que logo em seguida essa mulher, ela se levanta e vai servir ao Senhor Jesus Cristo. O que nós aprendemos com esse texto bíblico? Vamos tirar aqui algumas lições. Primeira lição: casa que Jesus entra tem milagre. Se você quer Jesus, aleluia, você está no caminho do milagre. Quando Jesus entra, o milagre acontece. Aonde Jesus entra, a libertação, a resposta, a cura, a milagre, a salvação de alma. Mais uma coisa que nós aprendemos dentro desse texto bíblico: aonde Jesus chega, o mal bate em retirada. Nenhuma força das trevas, da escuridão,
não suporta o poder sobrenatural da luz, da presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus chega, Jesus entra e o mal sai. Glórias a Deus. Mais uma coisa que nós aprendemos: quando Jesus toca na mão da sogra de Pedro, quero conjecturar aqui e abrir um parêntese e dizer que esse toque é um toque da salvação. Jesus, quando toca nas mãos dela, aleluia, o mestre está dizendo: ei, vem porque eu preciso de você na minha obra, vem porque eu preciso de você para me servir, para me adorar, para fazer a minha vontade. Por isso nós aprendemos que o toque de Jesus na mão, louvado seja Deus, é Jesus chamando para um compromisso com Ele na sua obra. Louvado seja Deus. Mais uma coisa que nós observamos: esta sogra de Pedro, ela recebe o seu milagre, ela recebe a sua cura e prontamente ela se coloca na posição de serva. Ela passa a servir ao Senhor Jesus. Ela mostra gratidão ao Senhor. Graças a Deus por isso, porque o milagre acontece e tem que ser para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele tem um propósito, aleluia, naquilo que você está passando. Dentro desse propósito, Deus vai realizar a sua grandeza. Mais uma coisa que nós aprendemos: que o processo nos leva ao propósito, meus irmãos. Esta sogra de Pedro estava passando por um processo, estava enferma, estava acamada, estava com febre. Talvez o propósito, o processo, melhor dizendo, que você está passando, você ainda não entendeu por que você está passando esse processo. Mas eu quero lhe dizer que dentro desse processo o Senhor irá te levar ao propósito. E qual foi o propósito para a sogra de Pedro? O processo da enfermidade da sogra de Pedro a levou-a a conhecer Jesus, a ser tocada por Jesus. Louvado seja Deus. E esse processo a levou ao propósito. E que propósito é esse, pastor Gilbert? O propósito é servir ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O propósito do Senhor Jesus para a sogra de Pedro era que ela viesse ser uma serva do Senhor. Aleluia. Ela começou a fazer a obra, a servir. A Bíblia diz que ela passou a servir ao Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra nessa noite. O processo que você está passando irá te levar ao propósito, que é servir ao Senhor. Entenda isso. No meio desse processo há uma direção para a tua vida. Aleluia. É servir ao Senhor Jesus Cristo na casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça morada, que Deus te visite nesta noite, que o Senhor Jesus Cristo advogue as suas causas, as suas petições e que você venha a ser um servo, uma serva do Senhor para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Aqui eu vos deixo um forte abraço em Cristo Jesus e receba o seu milagre em nome de Jesus.